E olha só, pessoal, estamos aqui com os 3 modelos recém-lançados pela Motorola. Moto G100, que inclusive já saiu o vídeo dele aqui no canal, né? Um aparelho que me surpreendeu demais positivamente. Então, se você já apareceu, por favor, dê licença. Dê licença, porque aqui nós temos o G30 e o G10. O G10 é o mais básico, mais simplesinho. Nós vamos testar também, tá, gente? Vamos fazer o unboxing e primeiras impressões dele. Mas por enquanto se acalme, que é a vez desse aqui. E é a vez de a gente testar o Moto G30. Esse smartphone que tem uma tela de 90 Hz, mas ao mesmo tempo é uma tela HD+, não é Full HD. Tem bateria legal, tem configurações interessantes. Mas vamos fazer o seguinte, roda a vinheta que a gente vai olhar ele mais de perto. Pois é, pessoal, é fato que o Moto G30 tem configurações muito interessantes, né? Ó, como eu falei para vocês, a tela, apesar de ser de 90 Hz, é uma tela rápida, o que é muito bom, ela te dá uma sensação de fluidez muito maior. É muito legal usar um celular com uma tela de 90. Se você nunca testou, depois você vai numa loja e testa um aparelho. Qualquer um aparelho que tenha 90 ou 120 Hz. É muito interessante mexer, você percebe, o seu olho vê que tem mais informações rodando ali. É uma tela Max Vision, né, de 6.5 polegadas, tem 128 GB de armazenamento interno e a câmera principal tem 64 megapixels com o modo noturno, né? Ele chama de Night Vision. Mas vamos fazer o seguinte, vamos abrir a caixa, vamos olhar ele mais de perto, que inclusive ele tem duas cores, tá, gente? Vocês estão vendo aí essa imagem mostrando as duas cores que ele tem disponível. Mas olha só, eu escolhi essa cor mais clara, tá, gente? Ó, essa cor mais clara aqui. Puxa, é tipo um lilás, né? Um lilás bem clarinho. É uma cor diferente, né? Como vocês podem ver. Peraí, deixa eu tirar isso aqui. É, um pouco diferente, sim, do que de costume, né? Como vocês podem ver. Ele tem aqui, ó, uma tampa de plástico, é uma tampa completa, né? Ela vem aqui, pega a lateral dele toda e tal, aí a frente já é preta. Eu lembro que tem deixa eu tirar isso aqui, tá, gente? Eu vou ligando ele e já vou tirando esse adesivo. Vocês lembram do One Fusion, que tem a frente branca, né? Não é todo aparelho que combina com uma frente branca. Tá, hello. Não é todo aparelho que combina com a frente branca, mas eu gostei, cara. Eu gostei bastante daquele One Fusion Plus. Eu achei que ficou bem bonito. Inclusive tem vídeo dele aqui no canal também. É um baita de um smartphone muito legal. Mas vamos lá. O assunto hoje é Moto G30, que inclusive eu já vou tacar o idioma português aqui. Vem cá, cadê você? Aqui, português. Brasil. Vou configurar, na verdade eu não vou configurar agora, deixa eu primeiro mostrar os acessórios para vocês, né? Como sempre, eu gosto de mostrar os acessórios, um carregador aqui de 20 watts de potência, é um carregador rápido, né? Não dá para dizer que 20 é baixo, não, tá bom, tá de bom tamanho. Cabo USB tipo C, ele tem o cheiro também, lembra, quem assistiu o vídeo do Moto G100, né, viu eu falando que ele tem um cheiro muito forte. Eles colocaram um perfume, uma fragrância que a Motorola mandou desenvolver para os seus produtos. E o G30, o G10 parece que não tem, mas o G30 tem também, tá? E é gostoso, cara. Cara, nossa, é muito gostoso. Os acessórios, tudo cheirosinho, isso é muito legal, gente. E só lembrando que para você que está interessado em comprar esse smartphone, eu vou deixar um link aqui na descrição para você comprar com segurança, beleza? Então clica no link aí, verifica o preço, se tiver ok, se tiver legal, aí você compra. Ah, vem fone de ouvido também, viu? Não é aquele fone de ouvido um pouco mais premium, né? É aquele estilo, ó, mais básico, assim, durinho aqui, não é intra-auricular. Tem o botãozinho aqui, ó, de atender as ligações, desligar, microfone aqui. É um fone básico, mas é legal, pelo menos vem, né? Pelo menos vem. Hoje em dia estão tirando, menino, até o carregador, que dirá o fone de ouvido. Mas como já é de costume, eu sempre gosto, ó, de mostrar o slot do chip para vocês, né? E ele é um slot híbrido, então você tem que optar por usar ou 2 chips ou um chip cartão de memória. E ele tem a borrachinha também, tá vendo a borrachinha, ó, vermelhinha aqui, para ter uma certa proteção. Não é aquela coisa, ah, Jaziel, quer dizer que eu posso mergulhar, dar um mergulhinho com ele ali de boa, na piscina, no rio? Não, não invente não. Homem, pelo amor de Deus, passe longe da água. É só resistente a respingos, a tá ali, bater uma aguinha, uma coisa, você já enxuga rápido, ligeiro, mas não vai estar molhando não, não vai estar mergulhando ele não, beleza? Ao invés de fazer isso, faça o seguinte, verifique se você está inscrito no canal. Tá inscrito?
Beleza? Não tá? Taque o dedo, se inscreva, ativa o sininho para receber notificações sobre os novos vídeos. Todo mundo clica no gostei, compartilha o vídeo e coloca aí nos comentários se vocês gostaram das quando terminar de assistir o vídeo, vocês comentam aí se gostaram das configurações desse aparelho, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo, o menor preço que eu vi hoje foi R$ 1.700. Ao meu ver, com essas configurações, não é a melhor opção nesse preço, mas a tendência é que ele caia. Acho que não vai demorar muito, logo a gente vai estar encontrando ele aí pelos seus 1.300, né? Talvez até um pouco menos. Essa média aí de 1.300, 1.200 reais é uma opção bem interessante a ser considerada. Mas vamos fazer o seguinte, deixa eu configurar ele aqui, vou fazer alguns testes, tirar foto, jogar e tal, e volto aqui para contar para vocês as minhas primeiras impressões com o Moto G30. E como vocês estão vendo aí, estamos olhando para uma tela IPS LCD de 6.5 polegadas com resolução HD+. Motorola, minha filha, merecia um Full HDzinho ali, né? Mas calma, que eu já assisti uns vídeos aqui, já mexi um pouquinho e digo para vocês, é uma tela aparentemente boa, uma leitura legal, você não vê aquele serrilhado chato nos textos. Eu acho que não dá para criticar o fato de ser apenas HD+. Agora um ponto bem positivo é o fato dela ser de 90 Hz, como eu expliquei para vocês, são mais informações por segundo, então você tem uma sensação de fluidez maior. Quanto ao ângulo de visão, não é dos melhores, tá? Se você dobra ele um pouquinho ali, fica meio de lado, já cai um pouquinho, as cores já não ficam tão bonitas, o nível de brilho cai bastante também, fazendo com que a experiência só seja realmente muito boa se você estiver olhando exatamente de frente para ele. Então, para resumir aqui sobre a tela, digamos que ele tem uma tela ok, só isso. Já sobre o sistema, é aquela coisa que eu sempre digo para vocês, Motorola é basicamente tudo igual, né? A gente já está acostumado, não vem muitos aplicativos instalados, acho que está de bom tamanho. Aqui em configurações já vamos ver o Android que vem, né? Olha aqui, informações sobre o software. Já vamos ver aqui a versão do Android, olha só, já estamos no Android 11. Tem muita gente chateada com a Motorola porque eles não estão prometendo aí novas atualizações, novos Androids. Na verdade, a atualização de segurança, beleza, vai receber durante bastante tempo. O negócio é mais a questão da versão do Android, né? O Android 12, 13 e tal. Eles meio que não estão garantindo muito não. Já sobre o seu processador e memória RAM, o que acontece, né? Eu já falei, a memória dele interna é de 128 GB, então é uma memória legal, tá? Só que é o seguinte, gente, olha só. Ele tem 4 GB de memória RAM, e um processador Snapdragon 662. O que quer dizer que nós temos um processador aqui já um pouco antigo e não tão potente. Não é um processador, nossa, que processador sensacional, super rápido, veloz. Vamos jogar aqui no máximo, no topado. Não pensa muito nisso. Assim, não quer dizer que ele não vai rodar jogos. Vai rodar, eu vou até mostrar para vocês aqui as configurações que ele roda COD, mas ele vai rodar com uma qualidade boa, legal, mas nada muito, sabe, absurdo. Por exemplo, se você assistiu o vídeo do G100, do Moto G100, não espera aquela potência, aquele poder de fogo, de processamento todo do G100. Aqui nós temos um, cara, bem mais básico mesmo. Olha só, é tanto que as configurações de gráficos, olha só, é isso aqui, gente, ó. Ele tem aqui o modo game, dá pra gravar a tela, até que enfim a Motorola colocou a opção de gravar, né? Ó, tá vendo aqui? Muito alto e alto aqui, beleza. Roda bem, legal. Mas talvez para ele ter uma fluidez maior e tal, você tenha que diminuir um pouco aqui, ó. Dependendo, é claro que isso aí vai ter que ser feito o teste, né? Você tem que estar fazendo os testes direitinho. A tela de 90 Hz ajuda muito a ter uma sensação legal de fluidez. O áudio não é estéreo, se você tapa aqui, acabou o áudio, ó, não sai som em cima, só sai som aqui embaixo. Tem vários outros fabricantes aí colocando áudio estéreo nos smartphones mais simples, né, nessa categoria aqui, mas a Motorola não se preocupou muito com isso, né? Outra coisa que eu tô vendo que eles não se preocuparam muito foi com o queixo aqui embaixo, ó, tá vendo, ó? Queixinho, né, generoso, ó. As bordazinhas aqui não são das mais finas, não. Agora vamos falar sobre a bateria, né? O tanque de combustível que temos aqui dentro. Ah, por falar nisso, o Mzinho de Motorola aqui é o leitor de digital, tá, gente? Ó, tá aqui bloqueado. Vou tacar o dedo aqui, já desbloqueou. Mais uma vez, taquei o dedo aqui,
já desbloqueou, é rápido, é legal, só que ele é bem suave, né? Ele desbloqueia, a tela vai acendendo aos poucos, dando um pouco de sensação de lentidão. Mas não é que ele é lento, tá, gente? Não é isso. É assim, é porque é suave. Você vê que ela vai acendendo suavemente. Aí dá esse aspecto, mas não é que ele é lento não, que ele travou não, tá, gente? Mas voltando a falar sobre a bateria, olha só, gente. Aqui dentro nós temos um tanque de 5.000 mAh. Uma bateria bem legal, 5.000 não dá pra gente reclamar. É uma capacidade bem, mas bem interessante mesmo. E olha o catombinho da câmera aqui, ó. Tá vendo? É saltadinho, viu? Saltadinho, mas a capinha ela também tem um saltadozinho aqui que protege essa região, para não ficar amassando e arranhando todinho aqui. Vamos aproveitar que eu já estou falando desse catombo e vamos falar sobre as câmeras, que você vê que tem 4 aqui atrás, né? A principal, ó, 64 megapixels, tem uma ultra wide, aquela mais aberta, de 8 megapixels, temos uma terceira modo macro de 2 megapixels, que, para ser bem sincero com vocês, eu preferia que nem tivesse. Não, pelo amor de Deus, né, gente? Eu tava tirando umas fotos ali. Com a câmera principal de 64, você dá uma aproximadazinha, foca e tal, fica muito melhor. E esse outro sensorzinho aqui, ó, tem 2 megapixels também, que é para fazer o modo desfoque. Já a câmera frontal, que fica no notezinho ali, deixa eu desbloquear ele aqui, tem 13 megapixels de resolução. O aplicativo de câmera é aquele que a gente já está acostumado, né? Como você pode ver, ó, a Motorola está usando esse aplicativo aqui em todos os seus dispositivos. E é isso, gente. Aqui em fotos temos a câmera principal, temos a câmera grande angular e temos a câmera macro, que eu critiquei porque, né, pelo amor de Deus, gente, essa câmera aqui, ó, é boa, beleza, se você tirar bem de pertinho aqui, mas a imagem fica com a resolução muito baixa. Se você ampliar qualquer ampliaçãozinha, fica uma porcaria. É melhor tirar assim, ó, na minha visão, ó. Você vai, foca, tira a foto e depois você consegue ampliar a foto sem perder muita qualidade. Já em termos de gravação de vídeo, ele não suporta o 4K, tá? Ele fica limitado ali ao Full HD em todas as câmeras, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um link aqui na descrição para as fotos, tá? Para você ver as fotos que eu tirei com ele, e vou colocar aqui no vídeo também uns testes de gravação de vídeo rapidinho que eu fiz para vocês terem uma noção da qualidade sonora e todos aqueles detalhes que eu sempre falo para vocês. E vamos ver como é que esse aparelho se comporta em gravação de vídeo. Começando aqui pela câmera frontal, né? Caminhando com ele na mão aqui normal, para vocês terem uma percepção aí de captação de áudio, estabilização, compensação de luz. Tá super estourado, tá bem nublado hoje. Já é 9 horas, quase 9 horas, e tá bem nublado, tá, gente? Mas é esse, ó. Câmera frontal é assim. Agora eu vou inverter para a câmera traseira. Agora com a câmera principal traseira, lembrando que também na resolução Full HD, porque ele não suporta 4K em nenhuma das câmeras. Essa é a qualidade aí, né? Às vezes muda um pouquinho a captação de áudio, estabilização geralmente muda também. As luzes geralmente fica mais bonito, mais nítida, né? Mas vejam aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar paradinho aqui e vou mudar para a câmera ultra wide, ultra grande angular, aquela mais aberta, mesmo na mesma distância, no mesmo lugarzinho que eu tô, tá? Sem sair do canto, só parei de gravar, mudei para ultra grande angular e comecei a gravar. Então, ó, no mesmo lugarzinho aqui, vocês estão enxergando muito mais, só que geralmente a qualidade tende a cair, né? Mas é isso aí, gente. Prestem atenção nos detalhes para ver aí se realmente ficou interessante, ficou boa as gravações de vídeo ou nem tanto. Coloquem aí nos comentários. E aí, gostaram da qualidade? Coloquem aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E tchau!